Agradecer a participação. Vamos lá. Boa noite, queria agradecer a participação de todos, principalmente pelo Fernando Zampieri, que ele é médico intensivista do Hospital Vila Nova e professor da Universidade de Alberta, falando diretamente aí do Canadá, para trazer as atualizações aí do Congresso da Critical Care Review. Então, obrigado, Zampieri, pela disponibilidade. Acho que a gente segue com o mesmo padrão das últimas reuniões, né? Então, o Zampieri faz a explanação, tem o Q&A que está aberto para todos, e depois a gente tem aí uma rodada de perguntas. Obrigado, Zampieri, a palavra é sua. Prazer, obrigado, Thiago, obrigado a todos que entraram já. Então, a ideia é falar um pouquinho do que aconteceu, né, no Critical Care Reviews agora em 2023, né, que foi 2 semanas atrás, mais ou menos, o congresso. Esse congresso, ele é um congresso que é relativamente novo, acho que a 13ª, 14ª edição, e ele foi criado para suprir um vácuo, né, que existia da apresentação de estudo clínico em congresso médico, né? Então, quando você vai em congresso médico, especialmente medicina intensiva, tem uma sessão, às vezes um hot topics ali, um late breaking, que você apresenta o trial em 10 minutos aí e discute em 5. Então, às vezes, o investigador e a comunidade esperam 5 anos o resultado de um trial para ele ser discutido durante 10 minutos aí, sem alguma coisa. Então, esse congresso foi criado uma coisa diferente, um congresso sala única, ele acontece sempre na Irlanda do Norte, lá em Belfast, e vários estudos grandes foram apresentados lá, né? Então, Basics foi lá, Plus foi lá, agora o Device foi lá, vários estudos grandes foram apresentados em primeira mão lá, né? Então, ele virou meio que um local de peregrinação aí durante... Ele era em janeiro, antes do congresso, agora ele ficou mais para o meio do ano, mas é um congresso legal porque a discussão ela envolve bastante metodologia, e sai bastante trial, que é publicado simultaneamente, então, normalmente você tem editores do JAMA, do New England e tal. Bom, Belfast, como vocês sabem, é onde o Titanic foi feito, né? Então, tudo lá imita um pouco o Titanic. Então, o congresso, essa é uma foto do lugar do congresso, imita um pouco o Titanic, e esse é o local onde o congresso que é um museu, né, da história do barco, que tem essas arestas aqui que representam as quilhas, né, do barco, e tem um museu interessante do Titanic, contando a história, etc. Uma das coisas que eu achei bem legal tem lá os motivos pelo qual o barco naufragou, né, e as coisas. E uma das coisas interessantes é que o Titanic era o primeiro barco da história, né, que tinha telégrafo, né. E vários avisos de iceberg foram perdidos porque a primeira classe tinha direito de usar o telégrafo quando quisesse, eles faziam fila, e aí várias vezes as pessoas que estavam pegando as mensagens não conseguiram pegar as mensagens de que tinha um monte de iceberg saindo, né, do norte naquela direção. Então, só mostrando como, às vezes, ruído de comunicação é uma coisa que atrapalha a gente. Eles consideram isso o terceiro motivo ali do naufrágio. É um museu bastante triste e bastante interessante. Bom, basicamente, o congresso, ele discute trial, né? Então, a ideia, eu trouxe alguns, são mais ou menos uns 14, 15 trials, então não dá tempo de discutir muita coisa. Esse ano, acho que teve muita coisa de coagulação em trauma, né? Teve muita coisa de trauma esse ano, que é um pouco atípico aí do que a gente costuma ver. Acho que o primeiro estudo que vale a pena a gente mencionar foi esse, todos eles que eu vou apresentar são os que saíram simultaneamente, alguns não saíram ainda, né? Então, primeiro é esse estudo francês, né, de uso de complexo protrombínico em pacientes com trauma em alto risco de transfusão maciça, né? O estudo PROQUAG, esse foi um estudo que ele randomizou pacientes com risco de transfusão maciça, né? Então, aqueles que já tomavam sangue na cena, ou que tinham um score, que não vou entrar em detalhes, acima de 2, ou que o médico acionava o protocolo de transfusão maciça, e os doentes eram randomizados para tomar 25 unidades por quilo de complexo protrombínico ou placebo. E o desfecho primário era basicamente consumo de hemoderivado nas primeiras 24 horas, e a ideia era reduzir aí o consumo em 25%, mais ou menos 3 unidades de hemoderivados nas primeiras 24 horas. Então, um estudo bastante pragmático, estudo pequeno, 320 doentes no total incluídos, né, dentro do estudo, e o estudo basicamente inconclusivo, né? Então, se a gente olha os intervalos de confiança, o desfecho primário, o consumo de bolsa foi basicamente igual aí, mas quando a gente olha a diferença absoluta, o intervalo de confiança ele vai de -3 a +3, então um estudo que tem, de fato,
acaba tendo um poder pequeno ali para ver algum desfecho clinicamente relevante, né? Quer dizer, o que dá basicamente para dizer é que a diferença ela não é maior do que 3 bolsas de sangue para mais ou para menos, né? O que ainda assim seria relevante para o doente. Mesmo quando você separa o que o doente tomou, né? Plasma, plaqueta, etc. O que a gente vê, e mesmo o tempo até normalizar o INR, a gente vê que isso foi tudo igual, e a mortalidade, obviamente, a mortalidade é muito baixa, aqui 11%, 13%, também sem nenhum sinal. Então, o primeiro estudo que foi apresentado, um estudo que talvez mude pouca coisa na prática, é um estudo inconclusivo, mas que de fato não suporta, nesse momento, o uso de complexo protrombínico precoce em doentes com trauma. Esses aqui são os gráficos, né, do consumo de hemoderivados, o tempo até normalizar o INR, e mostra algumas coisas em relação a evento adverso, e aí o que ele mostra claramente, e que era esperado, é que você tem mais evento trombótico e tromboembólico nos pacientes que tomaram complexo protrombínico. Isso é meio que separado ali, muito puxado talvez por trombose venosa superficial, que é uma coisa que talvez não impacte muitos doentes, mas tudo era um pouco maior, né? Então, trombose venosa profunda, embolia de pulmão e tal, todos numericamente maiores, qualquer evento era maior a ocorrência, né, no grupo do plasma do complexo protrombínico. Então, isso do que nos traz aí um alerta de cautela, que assim, é um estudo pequeno, mas que não sugere um benefício claro aí do uso de complexo protrombínico. Acho que não muda, não vejo muito mudança de prática nisso, acho que não era prática antes, não vira prática depois. Na mesma linha de trauma, esse estudo não foi publicado ainda, até onde eu sei, é o CRIOSTAT. O CRIOSTAT ele é um estudo que avaliou crio precipitado em trauma, né? Então, a ideia é os doentes tomarem 6 gramas de fibrinogênio ou pelo padrão, doentes traumatizados, os critérios de inclusão e exclusão bastante parecidos aí com o PROQUAG. Estudo randomizado em grupos, funcionamento por envelope ainda, que é uma coisa bem tradicional, open label, eram 26 centros de trauma, isso aqui é foto do slide, porque não publicaram ainda, Reino Unido e Estados Unidos. Esse estudo é um estudo grande, assim, né? Eles acabaram alocando 800 doentes em cada braço, mais ou menos, ficaram 770 ali para análise do desfecho primário, que era mortalidade em 28 dias. E o que esse estudo acabou... Bom, o critério de inclusão, população, nenhuma surpresa, né? Homem jovem, a maioria das vezes, o tempo entre sofrer o trauma e chegar no PS de mais ou menos uma mediana ali de 1h10, mais ou menos. Trauma fechado, a maioria, um pouco mais do que um terço de trauma penetrante. A maior parte dos doentes aí com Glasgow de 13 e 14 ali. E aí, quando a gente olha a mortalidade em 28 dias, que era o desfecho primário, né, do CRIOSTAT 2, eles tinham feito um piloto antes, a mortalidade ela foi muito parecida aí nos dois grupos, né, com o odds ratio ainda, intervalo de confiança, cruzando a unidade, 0,75 até 1,23. Então, claro que também 1.600 doentes para ver a mudança de mortalidade também teria que ser uma intervenção com um efeito muito grande, né? Para você ver algo nesse sentido. Então, isso é um estudo inconclusivo, né? Os dados eles são compatíveis aí com um odds ratio tão baixo quanto 0,75, tão alto quanto 1,23, mas também sugerindo que talvez não exista grandes ou maiores benefícios, ou pelo menos um benefício absurdo, né, com o crio precipitado utilizado rapidamente. Então, a gente teve um estudo com complexo protrombínico, agora a gente tem um estudo com crio precipitado, os dois aparentemente neutros. O CRIOSTAT também mostrou alguns dados de mortalidade por sangramento, etc. Tudo também meio inconclusivo, né? O estudo é pequeno, né? Então, a única coisa que aparece é que demorou mais tempo para a pessoa morrer de sangramento, para o indivíduo morrer sangrando, em quem tomou crio antes, mas óbvio que isso não é um desfecho desejável, né? Quer dizer, você aumentar o tempo de sobrevida em 110 minutos, né, para morte por sangramento, não é uma coisa razoável. Sim, é um estudo pequeno que eu acho que também não deve mudar a prática. São estudos muito pragmáticos, né, no sentido de que ninguém avaliou o tromboelastograma para decidir o que vai dar, quer dizer, um estudo que a ideia era randomizar logo após o trauma, né? Então, você não tinha tempo de fazer essas coisas, nem é cuidado padrão na maior parte dos lugares onde isso foi feito.
Então, também é um estudo neutro, que acho que não muda muito a nossa prática. Aí começam alguns estudos um pouco mais interessantes aí. Então, outro estudo que foi apresentado e publicado na mesma hora foi o TAMI, que é um estudo randomizado, pessoas conhecidas de sempre, né? O grupo da ANSICS aí, mais Dinamarca, mais um monte de gente no meio do caminho, comparando hipercapnia leve versus normocapnia após parada cardíaca, que não é intra-hospitalar, é fora do hospital, está errado. Com a ideia de que você manter o doente um pouco mais hipercapnico, você aumentaria o fluxo sanguíneo cerebral, e isso geraria uma recuperação neurológica melhor após PCR, né? Então, quem entrou no estudo foi basicamente qualquer parada cardíaca fora do hospital e que teve algum retorno à circulação espontânea de pelo menos 20 minutos. Se tinha até a terceira hora do retorno à circulação espontânea para começar a intervenção do estudo. E desfecho primário é aquela escala de desfecho GOSE, né, o Glasgow Outcome Scale, 5 até 8 é considerado como um desfecho favorável, digamos assim, abaixo disso, um desfecho, digamos, não favorável. Vai ficar mais claro quando eu mostrar um outro estudo que traz a escala. O estudo foi feito para ter um poder, para ver um aumento de 8%, de 50 para 58 no desfecho primário. Então, é um tamanho de efeito também, foi desenhado com um tamanho de efeito pesado ali, né? Um tamanho de efeito que raramente a gente encontra. Também 800 doentes em cada braço, a maior parte dos pacientes sexo masculino também, idade ao redor de 60 anos, a maior parte com algum grau de comorbidade, a maior parte das paradas cardíacas em casa, 54, 55% em casa. O resgate, um terço ali, mais ou menos, em local público, né? E uma coisa que chama a atenção é que 80% dos doentes receberam reanimação cardiopulmonar por uma pessoa, por um bystander ali, por alguém que estava ali perto e viu. E 88% foram paradas cardíacas presenciadas, né? E não é de se surpreender que 70% dos ritmos aí eram chocáveis, né? Então, basicamente, o indivíduo que teve uma morte cardiovascular abortada aí, em casa, ou na rua, ou no trabalho até, e que foi prontamente reanimado, né? Então, alguém começou a massagear esse indivíduo logo depois. Eles conseguiram, de fato, gerar um gradiente de PCO2 aí, esse gradiente ficou no braço da hipercapnia, ficou ao redor de 50, e o braço da normocapnia ao redor de 40, né? Então, gerou um gradiente de 10 aí, que se sustentou, apareceu claramente já na quarta hora, se sustentou até 24 horas, mas quando a gente olha ali o desfecho primário que era um desfecho neurológico favorável, ele foi basicamente muito parecido numericamente entre os braços ali, 43 num braço, 44 no 3,5 versus 44,5. A diferença ali de um ponto aí na escala GOSE, -1, que vai de -6 a +3, que é difícil de você interpretar, e os outros desfechos todos cruzando a unidade ali, né? Então, a maior parte dos desfechos secundários, né? Então, estado neurológico ruim em 6 meses, morte na UTI, morte no hospital, morte em 6 meses, todos os desfechos ali foram basicamente neutros, com uma estimativa, né? Digamos assim, o efeito estimado ali, favorecendo o braço controle, né? Para a mortalidade, e não o braço de hipercapnia leve, né? Então, também um estudo que não gera uma mudança, na minha opinião, não gera uma mudança de conduta, né? Quer dizer, acho que dá para dizer que um pouquinho de hipercapnia, para a maior parte dos doentes, mal talvez não faça, mas ainda os intervalos de confiança eles são muito amplos, né? 1.600 doentes, de fato, pouco para variar um desfecho binário, mesmo um desfecho ordinal. Então, também é um estudo que não muda a conduta, no sentido de você admitir um pós-PCR. Acho que você mirar em normocapnia continua sendo possivelmente aquilo que você tem de mais indicado. Tiveram alguns outros estudos que também, mudando um pouco, né, o congresso é um pupurri de qualquer coisa. Esse estudo é um estudo italiano, que é o Mercy, né? Então, o Mercy, ele tentou avaliar, comparar a infusão contínua ou intermitente de meropenem em doentes críticos com sepse, né? Então, essa discussão, só fazendo um preâmbulo, né, de por que isso é importante, né? Então, carbapenêmicos, né, a maior parte dos beta-lactâmicos, eles são antibióticos que são tempo-dependente, né? Então, a atividade bactericida, ela depende do tempo que a concentração sérica fica acima do MIC,
né? Diferente de antibióticos que são dose dependentes, né? Basicamente, quinolona e aminoglicosídeo, né? Que depende do pico que você atinge sobre o MIC. Isso aqui é uma coisa mais constante. Então, existe uma ideia e alguns trials prévios que sugeriam que talvez a infusão contínua de carbapenêmico, alguns com taso também, tem estudo com taso, poderia gerar melhor desfecho. Tem um estudo, obviamente, da ANSIX, né, andando, que é o BRING-3, que já tem, acho que, 3, 4 mil doenças incluídas, alguma coisa imensa já, que deve fornecer uma resposta melhor, mas esse estudo foi um estudo que foi conduzido em 31 UTIs em 26 hospitais, Itália, Croácia, Rússia, Cazaquistão, era double dummy, né, então os doentes recebiam o meropenem intermitente ou contínuo, e os que estavam no braço intermitente, o meropenem era infundido, mas tinha um sorinho correndo também, então o médico não sabia, de fato, é uma maneira de você cegar, né? Então, isso era cego, de fato, para o que estava acontecendo. Era um estudo bem pragmático, era doente na UTI com sepsis que vai tomar meropenem, tá? Quem não entrava, eram os doentes que o médico achava que ia falecer rapidamente, né? Ou imunodeprimidos ou que recusavam, e eles tinham um desfecho primário pouco ortodoxo, por assim dizer, que era morte ou o desenvolvimento de alguma bactéria resistente, pan-resistente, basicamente resistente a carbapenêmico, em 28 dias, né? Isso é um desfecho meio ruim, né? Porque, teoricamente, o desfecho combinado ele só faz sentido quando os componentes do desfecho combinado eles são igualmente importantes para o doente, né? Então, obviamente que ter uma bactéria multiresistente não é tão importante para o doente quanto morrer, né? Então, isso é um estratagema aí para você aumentar o poder do estudo, porque você aumenta a taxa de desfecho, né? E o poder do estudo aumenta, mas isso torna a interpretação do estudo um pouco confusa, digamos assim, né? Porque se ele for positivo, ele foi positivo por quê, né? Mas, enfim, foi esse o desfecho que foi escolhido, o estudo foi apresentado, acho que teve uma recepção bastante morna aí da comunidade desse estudo. É um estudo também pequeno, né, mostrando como dá para fazer coisa com 600 doentes e sair no JAMA ainda. Então, o desfecho primário foi igual, né, foi 47% no braço contínuo versus 49% no braço intermitente, né? E quando a gente olha separadinho, né, a mortalidade foi 3% menor aí no braço contínuo, todos os intervalos de confiança ultrapassando a unidade, a ocorrência de resistência bacteriana também, a mesma coisa, e aí, daí para baixo, é tudo neutro, né? Então, mortalidade 90 dias, dias vivo livre de antibiótico, dias vivo livre de UTI e tal, tudo, nada claramente aparece aí, ou nenhum sinal aparece, mas, de novo, 600 doentes para um desfecho binário realmente é muito pouco, né? É interessante ter um efeito muito grande para você conseguir ver alguma coisa. Quando você olha a curva, né? A curva ela separa, de fato, né? Parece que o braço contínuo ele ameaça ir um pouquinho para baixo, mas aqui você está sem intervalo de confiança, então você não vê o grau de overlap que existe, né? Mas talvez exista algum sinal aqui, alguma coisa que claramente merece ser explorado, mas eu acho que o lado bom é que já tem gente explorando, então assim que o Bring 3 sair, acho que a gente vai ter uma resposta um pouco melhor, né, de se carbapenêmico tem que ser infusão contínua ou infecção, ou dá para ser infusão intermitente. Claro que isso tem várias críticas, né, tem a questão de que, quantos doentes de fato tinham bactéria, excessiva meropenem e tal, mas é muito difícil, né, quando você começa um estudo, você não sabe qual germe que vai aparecer no doente, né, então essas variáveis todas de qual que era a bactéria, qual que não era e tal, isso tudo acaba sendo variável pós-randomização, então é muito difícil fazer inferência nesse sentido. Então, um estudo que, acho que mais um tijolinho na parede ali das evidências, mas talvez ainda não mude prática, dependemos aí do resultado do BN3, que acho que até acabou o recrutamento já e deve sair esse ano ou ano que vem. Um dos estudos mais legais foi um estudo do Matthew Precker e do Matthew Samler, né, o grupo da Vanderbilt, né, o grupo pragmático de critical care. Esse grupo, né, o PCC-RG, ele tem sido talvez o grupo mais assim, profílico de ensaio randomizado dos últimos 5, 7 anos, né? Então, eles fizeram um estudo avaliando solução balanceada, que foi o SMART, uma série de coisas durante a pandemia com Covid, depois um estudo com BUGE, né, para intubação, sim ou não, e agora eles resolveram definir aí
se é para usar videolaringo ou não, né, ou laringoscopia direta para entubar doente crítico. Ponto. Então, estudo mega pragmático, sem termo de consentimento, que não tinha como, né, e os hospitais participantes todos entenderam isso, esse estudo não tem termo, tinha só uma anuência dos comitês de ética. Qualquer doente que ia ser uma intubação não eletiva, em maiores de idade, esse doente poderia entrar no estudo, né? E aí escolhiam os habituais, né? Vai ter que entubar agora porque está morrendo, então é extrema urgência, não dá tempo de randomizar, gestantes, etc. E o desfecho primário era meio óbvio, né? Que era intubação na primeira passagem, na primeira laringoscopia. Era esse o desfecho primário do estudo. E eles imaginavam que a taxa de sucesso basal seria 80%, né? Que é mais ou menos o que a gente viu na literatura, e eles quiseram demonstrar se a laringoscopia um vídeo poderia aumentar para 85% isso. Esse estudo foi interrompido por eficácia com 1.000 e poucos doentes. Na segunda análise do DMC, ficou claro já que o videolaringo era melhor, né, para o desfecho primário, né? Isso aqui é o gráfico da incidência de tempo até intubar, né, em segundos, tempo até intubar, videolaringo ou laringo direto, né, na primeira passagem. Então, você vê que você acaba intubando o doente mais rápido, são poucos segundos, mas que, enfim, podem fazer diferença, mas a taxa de sucesso da primeira passagem era 15% maior no braço que tomou videolaringo, né? Que foi o que motivou o estudo a ser interrompido por uma questão ética, né? A partir desse momento, não se tornou mais ético naqueles centros você continuar a randomização, né? Por conta disso. Os doentes, eles eram, a maioria, de novo, homem, a maioria no sexo masculino, né? A maioria, média de idade ao redor de 50 anos, mediana. Tem essas questões de raça, a maioria eram brancos não hispânicos, outras raças, conforme a classificação americana reportada abaixo. A maior parte dos doentes foram intubados UPS, né, 70%, 30% na UTI, e eles foram intubados basicamente por sepse ou trauma, né, foram os maiores contribuidores ali disso. Quando a gente olha os subgrupos, né, tudo favorece o videolaringo, né? O benefício, ele meio que desaparece só, ele se torna mais incerto quando o operador que estava fazendo o procedimento já tinha mais do que 100 intubações prévias, né? Que está demonstrado aqui de acordo com o número, né? Então, quem tinha intubado menos do que 25 vezes, a diferença era brutal, né? O tamanho da diferença. O cara, basicamente, tinha 20% de chance mais de intubar na primeira vez. 25 até 100, ainda assim, uma diferença não desprezível, né? De primeira passagem. E os muito experientes, né? Mais de 100 intubações, esses aí o efeito era mais incerto, e isso, obviamente, que também interferia, havia um efeito de aprendizado também, né? Quer dizer, quanto mais o indivíduo havia intubado e mais ele já havia usado o videolaringo, melhor era, mas mesmo assim, quanto mais intubação, menos videolaringo era diferente, mas havia uma interação clara aí entre o uso prévio do videolaringo, o número de intubações e isso. Como você nunca sabe quem vai estar intubando alguém no pronto-socorro, pode ser alguém experiente, pode não ser tão experiente na UTI, ninguém fica contando, né, quantas intubações fez na vida. A conclusão do estudo é basicamente que, acho que essa pergunta acho que respondeu, né, quer dizer, acho que a partir desse momento, eu acho que não existe mais equipose para testar videolaringo para intubação de urgência em UTI e UPS, acho que virou standard of care, né, acho que virou cuidado padrão, e isso é uma coisa que vai ter que ser adotada, porque queira ou não, é claro que a gente não tem nenhum desfecho robusto de mortalidade, etc., mas, obviamente, que esse desfecho ele é muito relevante e é um desfecho de segurança importante, né? Então, a questão do custo, a gente pode discutir depois, quando acabar, mas assim, eu não vejo isso como um problema. Acho que às vezes a gente hesita em adotar algumas coisas com base no custo, e aqui acho que a discussão está acima disso, né? Quer dizer, o dado ele é muito contundente, né? Então, esse estudo ele foi feito bem rápido, e eu acho que esse estudo, de fato, ele muda a conduta, né? Eu acho que, a partir de agora, todos os hospitais que têm condição deveriam utilizar o videolaringo como método de primeira escolha para entubar doente. Acho que não tem como fugir disso com base nesses dados, né? Uma coisa que é legal da Vanderbilt é que, assim que eles acabam um trial, aquilo lá vira standard of care no hospital inteiro, né? Então, quando eles fizeram o SMART, que mostrou que no SMART existia um benefício de solução balanceada, a partir daquele momento,
todo o fluido do hospital, exceto o doente neurológico, virou plasma light ou ringer, né? Aqui é a mesma coisa, né? Então, assim que o estudo acaba, o dado é aberto, isso aí vira standard of care na instituição, né? Então, a implementação disso lá é bastante rápida, né? Já quase chegando no fim das discussões e lamentações dos estudos, a gente tem mais um estudo em trauma, que foi o PET. Esse foi o estudo que talvez tenha gerado um pouco mais de polêmica, né? Que é o uso de ácido tranexâmico para trauma grave, né? Pré-hospitalar. Então, lembrar que a gente tinha o CRASH 2, né, que avaliou basicamente a mesma coisa, né, população com trauma, que mostrou um benefício bem razoável em relação à mortalidade em 28 dias. O CRASH 2 era um estudo global, tinha uma série de serviços de saúde diferentes ali no meio do caminho, mas ainda persistia uma dúvida se, e em locais onde o transporte, o controle do foco é rápido, vale a pena ou não vale a pena? Então, eles fizeram esse estudo na Austrália, Nova Zelândia e Alemanha, 17 serviços de resgate, um deles com trauma, com score custo elevado, a gente pode depois ver isso com calma, mas era doente basicamente com trauma que tinha ou hipotensão, ou taquicardia, ou rebaixamento de consciência, era doente trauma grave, né? Se excluíram os habituais, né? Então, paciente em casa de repouso, gestantes, etc., e o desfecho primário era, novamente, a escala de coma de desfecho, né, de Glasgow, acima de 4, né, ou seja, 5 a 8. A ideia aqui também era aumentar 9% de desfecho favorável. Então, note que, diferentemente do CRASH, que o desfecho era mortalidade, ponto, aqui, isso tem sido uma tendência a uma ideia de você incorporar o desfecho do doente, né, ou a performance do doente, né, a funcionalidade do doente, já no desfecho primário, né? E acho que essa vem sendo uma tendência, e isso é uma coisa que esse estudo traz, né? Bom, população aqui, sem novidades, né? Trauma é sempre sexo masculino jovem, 44 anos de média de idade aqui. A maior parte dos traumas não penetrantes, né? 7% penetrantes, 7 a 8%. Trauma contuso aí, 90 e poucos por cento. Quase 40% dos doentes com sistólica abaixo de 75, né? Se você somar abaixo de 90, você tem mais ou menos aí 70% dos doentes com sistólica abaixo de 90. A maior parte dos doentes já meio hipotérmicos na cena. A maioria dos doentes ainda acordados aqui, mas tinha bastante Glasgow abaixo de 9 ali, um terço mais ou menos, né? E esse score que é o custo, né, que é um score de gravidade, né, a predição de sangramento, o score era relativamente alto ali, um custo de 3, 4, não é algo que se despreze ali. E aí vem a discussão, né? Então, a escala de desfecho de Glasgow, normalmente ela vai de 1 até 8, 1 é morreu, 2 é estado vegetativo, 3 é desabilidade severa, 4 um pouquinho menos, 5 é uma desabilidade um pouco menor, e por aí vai até você ter um indivíduo que tem 7 ou 8, que seriam aqueles que recuperaram a funcionalidade, né? Então, uma escala que ela é bem validada, né, uma série de validada para tudo que vocês puderem imaginar em relação à doença neurológica. E aí, quando você olha o corte deles, né, então o corte deles foi aqui, né, na linha tracejada, né? Então, a proporção é basicamente a mesma nos dois braços, entretanto, o que você vê é que a mortalidade no braço placebo, ela é maior, e ela era significativamente maior, 25% versus 21,5%. Mas as custas aí de um incremento, né, no braço tranexâmico dos pacientes que sobrevivem aí com um grau de debilidade alto, né? Então, é claro que não dá para saber se o indivíduo que foi salvo é exatamente o mesmo que vai ficar debilitado, né? Essa inferência não tem como ser feita, mas o estudo ele traz essa questão, né, de o que é importante para o doente aqui, né? E aí teve bastante discussão sobre se, de fato, era o momento de você já usar esse tipo de desfecho, porque se você olhar a cadeira e sobrevivência do trauma, o mais importante é que o indivíduo sobreviva rapidamente no começo, né? E as outras questões vêm depois. Então, teve alguns argumentos falando que, se você está lidando com uma doença que a mortalidade rápida, inicial, é muito alta, não faz sentido você incorporar desfecho de longo prazo logo de início, porque, na verdade, o indivíduo tem que sobreviver, e aí o correto seria você criar estratégias para melhorar a qualidade de vida. Quer dizer, num extremo, né, se todo mundo morresse, você ia
ter ninguém com qualidade de vida ruim depois, porque era todo mundo morto. Agora, a questão toda é, quando você gera mais sobreviventes, você invariavelmente deve gerar sobreviventes que tenham uma qualidade de vida tão, às vezes, não tão boa. Mas, de novo, especialmente para trauma, a opinião de vários aí, é a minha opinião também, é que, assim, essa diferença ela é importante, ela deve ficar clara, a gente deve levar isso em consideração na tomada de decisão, mas que tem uma diferença de mortalidade imediata que não dá para ser ignorada, né? Então, eu acho que, no meu entendimento, o correto seria, ok, então agora a gente consegue salvar o trauma o mais rápido possível, a maior quantidade de traumas possíveis, e agora a gente vai tentar entender ou ver o que a gente pode fazer para melhorar o desfecho em longo prazo. Então, eu entendo isso como duas perguntas que são sequenciais e não no mesmo estudo, né? Porque se você for olhar sempre isso, você sempre vai ver, isso acontece em descompressão para AVC também, né? Ou outras condições neurológicas também, né? Ou descompressão para trauma, acho que não tanto, né? Mas para AVC acontece com frequência, né? Lembrar do DECRA, do Décima, do DEST, né? Os estudos que eles comprimiram para cerebral média maligno, é mais ou menos a mesma coisa, né? Você salva a gente, mas que fica ruim. Mas AVC é uma coisa, trauma é outra, né? E ninguém sabe o que é essa desabilidade severa, né? Isso aqui é o quê, né? Isso é uma desabilidade severa neurológica, isso é motora, porque teve uma amputação, ou porque teve alguma outra coisa nesse sentido, ou é algo diferente. Então, acho que esse estudo gerou bastante discussão ali, se deveria se continuar usando ácido tranexâmico para trauma. A maioria dos votantes aí achou que não mudaria a prática, que eles continuariam dando tranexâmico para trauma. Mas acho que fica esse alerta de que, conforme você aumenta a sobrevida na fase inicial de uma doença severa, você vai gerando sobreviventes que, às vezes, não têm a qualidade de vida desejada ali, né, ou correta. Entretanto, trauma não é um momento que você pode fazer discussão de final de vida com um doente traumatizado, né? Quer dizer, isso é uma outra coisa prática. Ok, você gerou esse dado, mas o que eu faço com esse dado? Quer dizer, não tem como eu fazer uma discussão de objetivos de cuidado. Quer dizer, uma coisa é você ter uma doença de que evolui em 1 ano, 2, ou mesmo que seja UTI, quando o indivíduo chega, você tem horas ou dias ali, às vezes, para conversar com o indivíduo, acessar valores e ver. Trauma, você não tem tempo para discutir isso, né? Então, você deixar de utilizar, eventualmente, alguma coisa que pode diminuir a mortalidade precoce em trauma, com base nesse argumento de que, mas aumenta os sobreviventes com qualidade de vida ruim, eu acho que é um argumento que, nesse momento, para trauma, não para em pé, né? Então, acho que isso é uma... A minha opinião e a opinião de vários ali era de que era para continuar usando, acho, basicamente. Quando a gente olha subgrupo, o mesmo sinal do CRASH-2 aparece, né? Quer dizer, lembrar que no CRASH-2, o maior benefício é quando o tranexâmico era dado até 3 horas, né, do trauma. Parece que aqui a mesma coisa acontece, né? Quer dizer, quando passa de 2 horas, parece que o efeito meio que desaparece ali no meio do caminho. Parece que para trauma penetrante talvez seja um pouco melhor do que trauma contuso, que faria algum sentido, mas, de novo, análise de subgrupo é sempre uma coisa que gera mais confusão do que ajuda na maior parte das vezes. Por fim, o último trial, antes da gente ir para a discussão, foi o REBOA. O REBOA, ele não foi publicado ainda, mas ele serviu de aviso, eu acho, para a comunidade, de como, às vezes, a gente usa device, né, sem validar, e, às vezes, a gente está falando mal para os doentes, né? Então, existe um dispositivo endovascular para controle de sangramento, que é um balão inflável na aorta, basicamente, né? Então, a ideia é que no indivíduo que tem um choque hemorrágico, que está sangrando aí, você poderia botar esse balão e tamponar a aorta durante algum tempo, né? E aí, com isso, você tem mais tempo de fazer um damage control aí, alguma coisa nesse sentido, e melhorar desfecho. E aí, obviamente, que antes de validar o device, né, esse device existe em alguns lugares já. Uma das coisas que o governo britânico sempre pede é um ensaio clínico, né, porque senão a gente faz besteira. E aí, com 90 doentes, ficou claro que o device, aparentemente, não fazia bem, né? Então, a mortalidade nos pacientes que receberam esse device, óbvio que não é cego, né? Ela foi maior nas primeiras 24 horas, com a probabilidade de malefício acima de 90%, né? No modelo bayesiano, e a curva de sobrevida, ela separa a hora no começo, então,
parece que o dispositivo, ao invés de facilitar o controle hemostático, ele retardou o controle hemostático pela equipe, e isso gerou uma probabilidade grande ali de você aumentar a mortalidade desses indivíduos ao longo do tempo. Então, esse é mais um device que eu acho que é um natimorto ali, mas é muito legal você ver que havia o device, havia a dúvida, às vezes com 90 doentes você resolve o problema, né? Quando é uma coisa... O estudo é adaptativo, né? Mas às vezes com 90 doentes você resolve. Pronto, assim, olha, nós vamos dizer 90 doentes, em vez de você ficar expondo a população inteira e estressando o sistema de saúde com um dispositivo caro, investindo em treinamento, etc., com 90 doentes, você já conclui que o device aparentemente não faz bem. Não tenho detalhes maiores do trial, porque foi apresentado, acho que não está publicado ainda. Mas acho que esse ano foi legal, né? Foi talvez o primeiro ano pós-pandemia full aí, né? Quer dizer, ainda tinha muita coisa de Covid ano passado. Então, foi legal ver como tive coisa de trauma esse ano, né? A maior parte dos estudos pragmáticos grandes, eu acho que dos que eu mostrei, acho que só o device de vídeo laringo, de fato, muda a prática, assim, isso é uma coisa que vai ter que ser absorvida mesmo, acho que não tem como. Acho que foi muito legal ver essa percepção. O congresso é muito legal porque tem paciente que vai no congresso também, né? Então, tinham alguns pacientes ou sobreviventes de doença crítica que estavam no congresso e eles se manifestam. E eles dão inputs que são bastante legais, assim, né? Pô, teve alguns estudos que foram reapresentados no congresso, né? O Clovers, o AIDA-ICU, eu acabei não trazendo, mas quando apresentaram o AIDA-ICU, um dos pacientes que eram sobre haloperidol em delírio, né? Um dos pacientes levantou a mão e relatou a experiência dele, e falou por que ele achava que o desfecho era importante, por que ele achava que isso tinha que ser sido feito mesmo, e foi muito legal você ver que há esse input da comunidade. Isso é uma coisa que a gente nota quando a gente faz pesquisa clínica, que a maior parte das vezes que você chama o paciente e a comunidade para dentro do ensaio clínico, dentro da pesquisa, a maior parte das vezes o paciente ele é mais aberto do que o médico, né? Quer dizer, as comunidades elas são mais abertas do que às vezes o próprio sistema de saúde. Então, isso é uma coisa muito legal do congresso, quer dizer, tinha alguns pacientes, é claro que não tem muitos ex-pacientes lá, mas haviam e eles eram ativos, né? Isso é uma coisa bastante legal, né? Quer dizer, quando você apresenta um trial, você ouvir de um sobrevivente se aquele desfecho ou trial era relevante na percepção dele, isso é um retorno bastante legal. E é legal ver que a maior parte das vezes os pacientes eles são favoráveis a isso e eles entendem que havia uma demanda que não se sabia, foi-se atrás, se expôs o mínimo de gente possível, da maneira mais ética possível, e você respondeu uma dúvida que beneficia muito mais gente do que alguns indivíduos, né? Teve essa percepção geral aí de controle hemostático em trauma, é realmente uma coisa bem complicada, obviamente, muita gente ficou falando essa questão de, mas não teve ROTEM, não teve... Bem, mas a questão toda é que, infelizmente, o manuseio do trauma, da coagulopatia do trauma inicial, até chegar no pronto-socorro, e eventualmente no começo da entrada, ela é dependente, ela não vai ter ROTEM em todos os lugares ainda. E mais do que isso, né? Eu acho que o Reboa serviu como um alerta de que, às vezes, você correr muito atrás de um device, de normalizar um dado laboratorial, alguma coisa nesse sentido, ao invés de você fazer as coisas que você sabe que funcionam, né, tipo controle mecânico do hemostasia, da onde está sangrando, né? Talvez isso seja uma coisa que a gente erre às vezes, né? Quer dizer, a gente fica correndo muito atrás de, mas eu tenho que dar antifibrinolítico aqui, eu tenho que dar uma plasma, ou não sei o quê, mas é óbvio que isso só faz sentido a partir do momento que você controlou a origem do sangramento, né? Então, acho que a mensagem que fica é ninguém vai ficar esperando ROTEM ou esperando qualquer coisa para fazer controle definitivo do foco, né? Especialmente no manuseio inicial do doente. Era basicamente isso. Obrigado a todos. Aberto a dúvidas aí. Cara, muito legal, Zampieri. Obrigado pela revisão aí. E o dado do device aí, acho que vem para a gente repensar mesmo a questão da intubação, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, mais uma. Deixa eu ver aqui. Ainda não.
Uma coisa que eu ia te perguntar, você já comentou um pouquinho sobre o Clovers, né, que eles trouxeram alguma coisa, mas algo novo sobre fluido, Zampieri, que eles têm Acho que apresentado, não? não. Não, assim, não saiu nada muito novo. O que teve foi uma discussão do Clovers, né? Então, o Clovers é aquele estudo randomizado também do grupo pragmático, né? Que comparou dar mais fluido, favorecer fluido versus favorecer vasopressor na ressuscitação inicial do doente séptico, né? Esse estudo é um estudo que foi difícil para eles fazerem, né? Esse estudo ele teve backlash assim, grande de algumas comunidades e tal. Então, eles mostraram os dados, discutiu-se bastante aquela questão de que não tem standard of care ali para ressuscitação por trauma, né, para sepsis, né? Então, porque o Clovers, os doentes tomavam 2 litros de bolos de fluido, e aí o braço do vasopressor ia direto para o vasopressor, e só tomava bolos de fluido se tivesse hipotensão refratária, perfusão periférica ruim e tal, e o outro braço, que era o contrário, ele tomava 2 litros de fluido, e aí ia tomando mais fluido, até um limite, né? E só entrava no vasopressor realmente se fosse um choque persistente, alguma coisa. Então teve alguma discussão no tipo, e qual que é o standard of care, né? Quer dizer, porque aí fala assim, mas nenhuma das duas estratégias reflete o que eu faço, né? Na minha UTI, né? E isso é verdade, mas assim, eu te falo, você também, Thiago, a gente trabalhou já em vários hospitais, eu trabalhei em vários lugares diferentes, tipo HC, Unifesp, eu trabalho aqui agora, tem coisas que é completamente diferente a ressuscitação de sepsis, assim, então não tem um standard of care mesmo. Muda. O standard of care muda o tempo todo, então acho que eles tinham que fazer o trial e mostrar alguma coisa, e eu acho que, pelo menos, ficou claro que ligar vasopressor precoce não era uma coisa que faz tão mal, assim, né, depois de 2 litros de fluido ali no PS. Então, isso foi uma coisa, teve uma discussão legal ali com um grupo disso. Mas teve muito trauma, quer dizer, a apresentação desse ano foi basicamente, foi muito trauma. O que é engraçado, né? Porque a gente veio do Covid, que era tudo coisa de Covid, 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 Covid. De repente acaba para uma enxurrada de trauma. Alguns aconteceram durante a pandemia mesmo, né? Ou foram anunciados de pandemia. Então, teve uns dados legais, assim, acho que foi rico nesse sentido, mas que muda a prática é só o device ali. Legal, legal. Tem uma pergunta do Frederico aqui, se a dose do Transamin e do ácido tranexâmico foi a mesma do Crash 2. Foi Acho que um era um... grama de bolos e acho que 1 grama EV em 8 horas. Não lembro se é exatamente a mesma dose do Crash 2 ou não. Mas era 1 grama na entrada e 1 grama correndo em 8 horas ali. Tinha alguns, não teve quase crossover, foi um estudo legal esse do PET. Legal. Mas, isso aí. E aqui o Palomba está perguntando aqui, fazendo uma provocação, será que o laringo de metal é uma peça de museu para os residentes, ser treinado agora no laringo? Ou... Eu vi aqui até, conforme você ia falando, estava dando uma olhada rápida no device aqui. 15%, né, de impacto aí de diferença entre os dois grupos, né? É bastante coisa mesmo. É muita coisa. Então, teve uma outra pergunta de qual device que era, né? Qual era qualquer um que tivesse no hospital. Eles definiam o vídeo laringo como qualquer coisa que tem uma câmera na ponta e uma tela. Era basicamente isso. Então, poderia ter o Dambu, o Semac, os Guidescope da vida. Era o que o hospital tivesse. Era qualquer vídeo laringo. Mas, assim, eu acho que a laringoscopia direta ela vai acabar... Tem coisa que vai acabando, né, Thiago? Acho que não tem jeito. Eu acho que agora com esse dado, né, você vai dizer assim, a gente sempre fica com aquela discussão, mas então eu vou treinar residente ou vou fazer não sei o quê, que depois vai trabalhar fora e aí não vai ter o recurso. E essa discussão é recorrente em medicina intensiva, né? Quer dizer, eu lembro, bom, você foi contemporâneo meu de residência, né? Quando eu estava no R2 de clínica, ainda tinha Mark 7 no HC, né? Tinha Big Mark 7 no HC, 2010, 2009, tinha Big Mark 7 na admissão ainda. E aí eu lembro quando os últimos Mark 7 foram descomissionados aí, que começou aquela coisa, mas aí, e o residente que vai se treinar, vai trabalhar num lugar remoto, que só vai ter Mark 7? E hoje em dia você fala, bom, essa discussão não existe mais, né? Ela desapareceu. Mesma coisa o ultrassom, acesso não guiado pelo ultrassom, né? Quando começou, lá 2012, 13, começou a ganhar atração, também começou, mas
E quando a pessoa formada for trabalhar num lugar que não tem ultrassom e ela não sabe a técnica de punção por animal e tal, essa discussão hoje já desapareceu também, né? Quer dizer, hoje em dia o ultrassom virou uma coisa que você tem na UTI, né? E eu acho que o videogames está no mesmo caminho, quer dizer, eu acho que não tem jeito, quer dizer, assim como a técnica do ultrassom não muda a mortalidade, ele muda aplicações que são relevantes para o doente, né? Infecta menos, tem menos acidente, e intubação, intubar na primeira tentativa, é muito melhor para o doente, o risco é muito menor do que ficar cutucando a via aérea ali, né? Então, acho que, felizmente, ou felizmente, eu acho que vai ter que virar essa nova care, assim, acho que o dado é muito contundente, você pode argumentar e tal, mas essa discussão é bem comum, sabe? Cada vez que aparece uma mudança de paradigma, é curioso como as especialidades variam, né? Tem especialidade médica que vai lá e, quando aparece algo novo, fala, não, todo mundo tem que dar isso agora e não dá mais. Mas às vezes, uma coisa que você vê na comunidade da medicina intensiva é que a gente é meio refratário, né? Então, assim, agora apareceu o dado, quer dizer, não tem o que fazer. Quer dizer, você pode falar assim, mas eu tenho 500 intubações no meu currículo, eu intubo muito bem com a endoscopia direta e eu não preciso do videolaringo. Assim, a resposta, fizeram essa pergunta, a resposta foi assim, olha, parabéns por ter intubado 500 pessoas antes, mas assim, tem médicos mais novos chegando, né? Quer dizer, alguém que intubou 500 pessoas não está mais no começo de carreira. Então, a preocupação é como é que você auxilia um médico recém-formado a intubar. Então, realmente, parece, se você pegar o efeito em quem tinha intubado menos do que 25 vezes, era abissal o efeito, era 20% de diferença, né? Então, o videolaringo, eu acho que ele é justamente necessário, mais ainda no lugar onde você tem médico menos experiente. Tem uma curva de aprendizado? Tem uma curva de aprendizado, mas assim, vai ter que colocar no currículo mesmo, vai ter que botar na residência, vai ter que ter nas UTIs, quer dizer, eu acho que não tem mais como, assim, o Device foi muito claro, assim, e já não é o primeiro, né, quer dizer, já tinha isso até em cirurgia letiva, sugerindo aumentar a primeira passagem em cirurgia letiva, né, que ainda é aquela situação mais controlada possível do mundo, né, já tinha algumas coisas sugerindo, acho que vai virar essa nova care mesmo. Legal, legal. Tem uma pergunta aqui do Pedro Kurtz, ele perguntou se alguma coisa sobre AVC, Saiu você nada, mostrou trauma, alguma coisa sobre AVC. nada. Esse ano foi um ano. AVC, normalmente, o pessoal aprende mais em congressos de outras áreas ali, né? Não vai muito para o CCR. Não teve, nada foi discutido de AVC. Assim, a maior parte, esse ano foi um ano do trauma. Nem TCE Legal, teve nada especificamente. legal, legal. Eu não sei se o Pedro tem alguma novidade, tudo, mas a última coisa que eu li em relação à novidade era tirando a avaliação do aspects pela tomografia como um critério de elegibilidade para perfusão ou não, né? Mas acho que até eu vi a apresentação do Pedro lá no Copstar, acho que eles nem estão considerando mais o aspects como Ah, no fluxo de tomada de decisão, né? Não sei se tem algo, Pedro, diferente. se Pedro quiser falar. Acho que ele não está. Bom, perfeito. É, Legal, Zampieri. Se alguém tem mais alguma pergunta, mas se não tiver, queria te agradecer muito. Não imagina. sei que é no Canadá. Oi? Que horas que é aí no Canadá? É cedo, aqui são 5h20 ainda. Tá bom, tá bom. São 5h20. Ainda tem mais 6 horas de sol, que o sol se põe. É verão, né? Então o sol se põe 11h30, é uma coisa surreal aqui. E tá 32 graus aqui agora, tá quente, bem, bem quente, para fazer o contraponto aí ao inverno. Mas só a última coisa da escala de Aspect, a última coisa que eu quero falar é que a escala Y é de Alberta, né? Que a escala foi desenvolvida na província onde eu tô, né? E Ah, ele é? já o Aspect é de Alberta Stroke Program Early CT Score, né? Eu acho que é o nome. E eu não vejo eles usarem aqui, então realmente deve ter. Eu nunca, os poucos AVCs que eu vi aqui, às vezes eles respingam, né? A maior parte das vezes chega, vai para tomo de perfusão direto e às vezes trombólise direto, mas uma coisa que é curiosa da prática aqui é que não tem tanto, muito pouco score para guiar as coisas, sabe? Quer dizer, você não vê. Tem protocolo, mas assim, raramente alguém segue as coisas meio que na. Isso é um pouco diferente, assim, da. É um sistema menor também, né? Imaginar, né? Mas é legal.
Só para finalizar, o Pedro Curtis perguntou assim, vale a pena a ida? Vale muito a pena. Se alguém tem interesse, se você gosta de UTI, gosta de ver trial, é caro, né? É um inferno para chegar até Belfast, né? Eu fiz. Tem duas maneiras de chegar, né? Ou você faz São Paulo, Londres e Londres, Belfast, ou você faz. Ou tem que chegar até São Paulo, ou você vai até. Dá para ir do Rio também, tem Rio, Londres. Mas aí você está sujeito a British Airways, que cancela voo que nem uma condenada. E aí eu acabei indo. Eu fiz São Paulo, Lisboa, Lisboa, Dublin, e aí um ônibus de Dublin até Belfast, né? Que são 1 hora de ônibus, mais ou menos. Então, um trampo de chegar, não é fácil. Mas a cidade é uma graça e o clima do congresso é ótimo, assim. Porque é um congresso, é uma sala só. Então, não tem aquela poluição de coisa. São poucas pessoas, são, sei lá, 150, 200 pessoas no máximo. E aí, sempre vai dois editores do JAMA e algum editor do New England, né? Todo ano vai, porque saem os trials. E às vezes quem editorou o estudo na revista fala de por que foi aceito, por que não foi aceito, o que aconteceu. E a discussão de método ela é pesada, né? Então, a maior parte dos estatísticos britânicos, alguns vão, né? O pessoal de Oxford, do Colégio Imperial, eles vão. Então, você fica 1 hora e 20 discutindo o mesmo estudo, né? Então, é tipo é uma sequência de journal club, assim. Você fica tendo uma série de estudos, mas eu acho que é muito mais, assim, em termos de atualização, é mais legal. E, bom, não precisa nem ir, né? Você pode ver online, né? E aí é aberto de graça, mas tá lá, é muito legal, porque você vê todo mundo que fez esses estudos está lá, né? Os autores estão lá. Então, você consegue. E todo mundo não tem essa coisa do tipo, aqui é a salinha do palestrante, sabe? Não tem. Então, assim, acabou as coisas, todo mundo toma cerveja e vinho junto, sabe? Quando acaba cedo, acaba 4h30, por aí. E aí todo mundo vai beber junto, e aí conversa, e aí tal. Quem fez o estudo, o fellow, sabe? O paciente, todo mundo conversando. Então, é um clima bem gostoso de congresso, assim, né? Então, quem tiver condição de ir, acho que é uma coisa legal, mas, assim, é aberto, né? A transmissão é aberta o tempo todo e eles checam o Twitter e as mensagens ao longo da apresentação. Então, você pode ficar interagindo, claro, não é a mesma coisa, mas você pode tentar interagir virtualmente, assim. Então, é legal, é uma experiência bem legal. Que legal, que legal. Zampieri, obrigado. Eu Sei que que você agradeço. está com o Dutch aí. Obrigado para todo mundo Imagina, que é um prazer. esteve presente. E daqui a pouco a gente lança aí a próxima reunião de julho da equipe aí. Obrigado, Zampi. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau.